Anderson Gomes. O Tribunal de Contas do Rio também extinguiu a estrutura do gabinete de Domingos e exonerou 18 servidores ocupantes de cargos em comissão. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com o CBN Esportes, vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra disputam uma vaga na decisão do Mundial. Duelo será hoje às 4h em Atlanta, nos Estados Unidos. Ontem, a Espanha venceu e convenceu contra a França 2-0 para a seleção espanhola Fúria, garantindo presença na grande decisão da Copa do Mundo. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. A Macaca, quem quer comer? Desculpa, Macaca, né? A Macaca precisa de um feito inédito para escapar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nenhuma equipe, desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos no ano de 2006 e que chegou na 17ª rodada com 8 ou menos pontos, conseguiu a permanência no final da competição. Daqui a pouco a gente traz o retrospecto. A Ponte joga no sábado contra o Goiás, 4h no Moisés Lucarelli. Críticas pela eliminação. A imprensa francesa criticou Olise após a derrota da França. O atacante teve um desempenho questionado e um comentarista da rádio francesa disse ter se arrependido por elogiar o atleta antes do Mundial. Mercadão da bola, Palmeiras encaminha a venda do zagueiro Naves ao Necaxa do México e ainda sonha com o Danilo do Botafogo. O Corinthians acertou com o atacante Wesley do Al Nassr da Arábia Saudita, mas ainda busca recursos para derrubar o transfer ban. No São Paulo, o zagueiro Alan Franco foi emprestado ao Tigres do México por uma temporada. E o atacante Tapia deve ser emprestado ao Columbus Crew dos Estados Unidos. E agora destaque do Guarani, Antônio Lupe. Que tem um longo período até o duelo contra a equipe da Inter de Limeira, que hoje lidera a competição. O técnico Hélio Cizenando aproveita o longo período para recuperar atletas, principalmente aqueles que estão no departamento médico, jogadores importantes. É o caso do meia João Paulo e também do zagueiro Jonathan Costa. Série C, líder da competição, a Inter de Limeira acertou com o atacante Felipe Azevedo, ex-Santos e Ponte, para a fase decisiva da Série C. Aos 39 anos, o jogador vai para o 21º clube da carreira. Felipe Azevedo jogou em tudo que é lugar, né? América Mineiro, Santos, Ponte, Sport, Ceará, Botafogo, Capivariano, 15 de Piracicaba, um montão de clube. Disputa quente, Fórmula 1 chega à 10ª etapa com briga tripla pelo título mais acirrado desde 2012. A luta pelo campeonato está quente, com o líder Antonelli, apenas 32 pontos à frente do terceiro colocado Lewis Hamilton, e o vice, por enquanto, é George Russell com 154 pontos. Ele diminuiu para 25 a diferença para o italiano e seu companheiro de Mercedes. E agora o destaque de Fábio Scheibe, aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Um abraço, bom dia. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Seja bem-vindo de volta, Júlio Nascimento, após uma merecidas férias aí também. Vamos falar um pouco da Copa do Mundo, né? Sobre a Espanha ontem, que pela forma coletiva da sua equipe acabou vencendo a França. A França que não deu um chute no gol
o Unai Simon acabou não tendo muito trabalho durante a partida e a parte coletiva, a posse de bola foi eficaz para os espanhóis, que ontem venceram a França, deram um salto importante aí, chegando a mais uma final, a segunda da sua história dos espanhóis, justamente em 2010 quando se sagrou campeã, e agora voltando novamente 16 anos depois, tendo sofrido apenas um gol nessa edição de 2026, e a França entra naquele hall, né, Julio? Naquele hall de seleções que brilham, mas que não conquistam. Pode pôr aí nesse hall a Holanda de 74, com o carrossel holandês, e o Brasil de 82, que encantaram o mundo, mas não levaram o caneco para casa. E a gente falava pré-Copa do Mundo que nem sempre o favorito, aliás, é muito raro o grande favorito ser campeão. Né? Exatamente. Não me lembro a última vez assim que o grande favorito foi campeão. Se a gente pega em 98, o Brasil chegou muito forte. Muito forte. Com uma grande expectativa em cima do Ronaldo. A França não era essa grande potência que é hoje. Aí em 2002 a França era a favorita. Tinha a Argentina também, que foi eliminada na primeira fase com o Bielsa, né? Veron, Riquelme, jovens Exatamente. ainda, Crespo. 2006, até Batistuta tinha esse time em 2002 e a Argentina 2006 que o Brasil decepcionou. novamente. Em 2006 o Brasil era um dos grandes favoritos. Em 2010 talvez a Espanha, porque o ciclo da Espanha começa em 2008, né? Tic-tac, né? Em 2008 já a Espanha já despontava como uma das grandes seleções e era uma Copa muito equilibrada. Exato. Em 2010. Então talvez 2010 a favorita foi campeã. 2014 também acho que a Alemanha... A própria Argentina que chegou na final também, a Alemanha né? era uma das cotadas, né? O Brasil era também por conta de ser anfitrião. 2018 a Alemanha decepcionou, se esperava um ciclo melhor. Aí a França acabou aproveitando, era um time muito jovem da França, né? Não era a grande favorita em 2018, mas foi campeã. Em 2022 também não era a Argentina a favorita. Então, Copa do Mundo tem muito disso. Nem sempre o grande favorito vence. Nos últimos 8 jogos entre Espanha e França, a Espanha venceu 6, né? 6. Jogando bem, né? Na Euro jogou bem, na Nations League jogou bem, impressionante. É uma pedra no sapato a seleção espanhola. 3 semifinais seguidas, né? Verdade. Eurocopa 24, Nations League 25 e agora a Copa do Mundo 26, que a Espanha elimina a França nas semifinais. E a Espanha tá 37 jogos invicta, viu? A última derrota foi lá contra a Colômbia, naquela data FIFA que o Brasil também jogou com a Espanha, naquele 3-3. Então, Fábio, inclusive ontem eu tava no Twitter, eu vi o grande Lucas Pezão tweetando uma curiosidade. Ontem eram 7 titulares na Espanha que estiveram presentes nesse 3-3 com o Brasil. Se a gente olha o lado do Brasil, eu acho que não chega a 5 jogadores. 5 jogadores estiveram e o técnico na Copa, também, né? O técnico era diferente, era Dorival, eu acho, na época também. Agora era o Ancelotti. O Eide que marcou um dos gols, eu não lembro quem marcou Muito os pouco, outros gols. acho que o Vini tava... Rafinha também deve Rafinha, mas é muito pouco, né? É bizarro comparar, assim, a trajetória, não à toa que a seleção da Espanha está na grande final. Gente, liberado aqui as participações pelo nosso WhatsApp, fique à vontade para mandar seu recado. Para quem vai sua torcida hoje, para os ingleses, isso vai tocar Oasis depois do jogo? Ou teremos uma festa argentina mais uma vez? Então fique à vontade para mandar seu palpite, sua análise de Espanha, aliás, Inglaterra e Argentina às 4 horas da tarde. Nosso WhatsApp é 991869070. 991869070, código de área é o 19. CBN Esportes no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sandra Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche, manutenção, revisão, funilaria e pintura, car care e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Princesa do Oeste, 1811, bairro Jardim Proença, e agende o seu serviço. Stuttgart, sua referência Porsche.
Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Muito bem, 11 horas e 14 minutos. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui em Campinas. Tudo bem, Mário? Bom dia para você. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Orozimbo Maia aqui em Campinas. O nosso ouvinte que vai em direção da região central encontra uma obra perto da José Vilagelim Neto e também tem trânsito intenso, proximidades da Brasil. Atenção nesses dois pontos. Trazendo informações também das rodovias, na rodovia dos Bandeirantes tem uma obra em Jundiaí, região do quilômetro 62. Segundo informações da Autoban, a pista está sendo liberada, porém ainda tem 2 quilômetros de lentidão. Atenção para quem vai no sentido capital paulista. A rodovia Anhanguera, por enquanto, tem condição melhor e aí dá para acessar a rodovia dos Bandeirantes mais à frente, já na região de Jundiaí, à altura do quilômetro 50. Outro ponto de atenção para os nossos ouvintes é para quem segue em direção do interior, utilizando aí a rodovia Anhanguera, tem atendimento de uma ocorrência na altura de Americana e pelo menos 2 quilômetros de lentidão, logo depois do bairro Antônio Zanaga. Atenção para você que vai em direção de Limeira, no sentido do interior, aí a rodovia dos Bandeirantes é um caminho melhor, por enquanto sem pontos de parada em toda extensão. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. Atenção, realize seu sonho com o Carnê Casas Bahia. Parcele tudo sem comprometer o limite do seu cartão. Chame um vendedor e compre no Carnê Casas Bahia agora. Casas Bahia, dedicação total a você. Simbora! Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Corte certo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com um toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Onze horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Partiu Estados Unidos, vamos para Atlanta. Leonardo Dai chegando com informações, inclusive numa movimentação já muito grande nas redondezas do estádio em Atlanta, muitos argentinos, mas também muitos ingleses, tocando Oasis para todo lado. E aí, Dai, como fica essa questão do estádio, da questão de segurança, da movimentação dos torcedores, até porque 4 horas, com transmissão da CBN, o bicho vai pegar, tem Argentina e Inglaterra, Dai. 1.600 policiais vão compor o esquema de segurança hoje, não só no estádio de Atlanta, né, no Mercedes-Benz Stadium, como também nas ruas ali de acesso, nas vias mais importantes, né, que levam para o estádio. A reunião que definiu o operativo de segurança ela foi feita junto de representantes dos governos dos dois países, né, então para colher informações ali sobre como funciona o comportamento das torcidas e tudo mais, confirmando uma informação que a gente já trazia na programação, porque é uma regra da FIFA que não tinha nenhuma possibilidade de não ser aplicada. Não vai poder haver a entrada de nenhuma bandeira ou faixa com nenhuma referência à questão da Guerra das Malvinas ou das Falklands, né, essa disputa que tem aí territorial entre a Argentina e a Inglaterra. E
E aí, assim, sobre separação de torcidas, né, o bloco principal de torcedores, que são aqueles que compram o ingresso para acompanhar a campanha da seleção, que é um dos modos que você tem de comprar ingresso para a Copa do Mundo, quero assistir todos os jogos da Suíça. Você vai lá e a FIFA te coloca em todos os jogos. Esses torcedores, eles ficam atrás dos gols, né? Um time atrás de um gol, outro time atrás do outro. Então há uma separação maior. Agora, no meio ali, tem muito argentino, tem muito inglês que vão ver o jogo misturados. Ontem eles já estavam misturados aqui na FanFest de Atlanta e na maior paz, conversando, brincando, enfim, nenhum incidente até agora. Então é algo para se observar hoje também nesses setores mistos, né, que você vai ter argentinos e ingleses aí convivendo nos mesmos setores, nos mesmos lugares, nas mesmas fileiras do estádio, e assim é esse esquema de segurança, e há uma confiança também das forças de segurança de que os torcedores com histórico de violência, né, com histórico de violência nos dois países, eles já foram barrados na entrada nos Estados Unidos. Isso tranquiliza um pouco, em teoria, as forças de segurança aqui de Atlanta. Muito bem, então toda a atenção, né, nas arquibancadas também, até por conta dessa rivalidade, que é uma rivalidade até geopolítica, não apenas em relação ao futebol. Também foi levada ao futebol, principalmente por conta do Maradona e companhia. Enfim, Argentina e Inglaterra hoje às 4 horas sobe o Scheibe. O bicho vai pegar em Atlanta, hein, Fabião? A FIFA até estudava, Júlio, foi levantada essa hipótese de pôr meio a meio o estádio, né? De um lado só os argentinos e de outro só os ingleses, mas não foi o que aconteceu. Teremos setores mistos, era muito difícil fazer essa divisão com as torcidas, mas a gente sabe que o clima fica pesado. Ontem, né, a gente vê pelas redes sociais aí alguns vídeos já sendo postados, sendo compartilhados de confrontos no bandeiraço que teve da Argentina lá, os torcedores da Argentina, entre eles mesmos ali, que tiveram até entreveros, mas alguns ingleses também, acontecendo esse duelo, né? Esse duelo tão pegado mesmo, né? Tão disputado entre eles, né? Muita rivalidade entre os argentinos e os ingleses, e ontem já deu o primeiro passo aí do que pode acontecer nesta tarde. A gente sabe que dentro de campo vai ser um jogaço, né? A Argentina, mesmo cansada depois de 2 prorrogações quase que seguidas aí também, ficou evidente na partida contra a Suíça que o time está desgastado, e a Inglaterra da mesma forma passou por uma prorrogação também contra a Noruega. Os dois times um pouco mais cambaleados aí, mas eu creio num grande jogo. A gente até comentava antes também, jogo de muitos gols, Júlio Nascimento. Jogo de muitos gols, eu coloquei no bolão 3-2 hoje para a Inglaterra. Pode ser um 3-2 para a Argentina, acho que aí vai muito de uma questão de torcida mesmo, da minha parte. Mas eu acho que vai ser jogo de movimentação. Prorrogação? Talvez. Sabe por quê, Fábio? Assim, eu acho que a Argentina e a Inglaterra, elas chegam à semifinal jogando menos do que Espanha e França, assim, né? É um lado da chave que convenceu menos. A Argentina é essa seleção carrancuda, chata, aguerrida, que mesmo que quando não joga bem consegue vencer. E a Inglaterra, acho que os jogos foram... Tirando o jogo da Croácia, né, a gente até falou que... o primeiro jogo da Copa foi... foi dominante aquele jogo da Inglaterra. Foi um jogaço. Mas depois, cara, qual foi o jogo lá? Contra quem que o Harry Kane vira? Congo? Contra o Congo, né? Pô, o primeiro tempo foi terrível na Inglaterra. Aí o Kane vai lá e chama a responsabilidade, assim como contra a Bélgica foi o Bellingham que chamou a responsabilidade. Então, a Inglaterra tem muito disso. Jogadores que podem decidir, né? Passou por uma grande prova de fogo contra o México também, jogando no México. Jogo né? chato, verdade, e uma classificação que deu moral. O jogo contra o Congo, no primeiro tempo a Inglaterra não jogou absolutamente nada. Tanto é que o Congo teve a possibilidade até de marcar o segundo gol, que o cara chutou uma bola na trave. Só que um dos principais jogadores, mesmo depois com a vitória da Inglaterra, foi o goleiro da seleção do Congo. Ou seja, a Inglaterra ela teve volume de jogo, mas ela não conseguiu transformar esse volume em gol ou gols. Só que aí depois brilhou a estrela do Harry Kane, e é aquilo que eu sempre falo. Disse isso no jogo contra a Bélgica. A seleção que ela é inferior tecnicamente e ela consegue uma vantagem, eu cito o Congo contra a Inglaterra e próprio Senegal contra a Bélgica, eles têm que matar o jogo. Não segura, né? Não seguram. O Egito contra a Argentina também, mais um exemplo. Por exemplo, se o jogador do Congo ele marca esse segundo gol onde ele acerta a trave, eu acho que dificilmente a Inglaterra passaria pela seleção africana. Tava difícil. Tava muito difícil. E a mesma coisa com o Senegal. O Senegal foi... Cara, se a Bélgica não... Quando ela fez aquele gol com 40 minutos do segundo tempo,
eu tava assistindo com a Vanessa, com a minha esposa, eu falei assim, pode ter certeza que a Bélgica vai virar o jogo ou agora no finalzinho ou na prorrogação. Porque os caras não conseguem. Parece que eles, emocionalmente, eles desabam. Sim. Lembrando, contra a Senegal teve uma questão de arbitragem também, que foi polêmica, mas isso não muda o contexto. Mas tem esse ponto, né, Júlio? A Argentina chega muito cansada, né? Contra a Suíça ficou evidente isso, né? Os jogadores, no final da prorrogação ali, se arrastando em campo, estavam com um jogador a mais, conseguiram essa virada. Não sei se seria o mesmo, a gente não pode saber também se o Embolou não é expulso ali, se a Argentina... Embolou, por quê? Poderia brincadeira, ter... cara. Jogador profissional, simular algo num jogo de Copa do Mundo, onde tem câmera até debaixo com a regra nova grama, ainda aí, né? Com a regra nova cara, agora. É falta de inteligência mesmo, pra não usar outra palavra aqui. Olho na arbitragem hoje, arbitragem americana, Ismael El-Fati quem apita o jogo e Maurizio Mariani, da Itália, vai estar hoje. A Itália tá representada na Copa. Tá no VAR. Ele apitou um jogo do Brasil, se não me engano, né? O El-Fati apitou. Haiti? Ou Escócia? Não lembro. Ele apitou um jogo do Brasil. E ontem a gente trouxe também no Arena que o Wilton Pereira Sampaio pode ser um dos nomes aí, tá sendo cogitado a apitar a grande final da Copa, hein, Júlio? Imagina Brasil só. Noruega foi o árbitro, o El-Fati. O Wilton O Pereira Wilton fazendo Sampaio. boa Copa, hein? Eu tô gostando da boa. Ele dá mais cartões do que o que pega a que média. a gente discutiu aqui ontem, né? Quando os árbitros brasileiros eles vão pra Copa, e o Carlão falou assim, o Wilton, se ele for pra final, ele vai fazer uma excelente arbitragem. É que eles se transformam. Aí chega aqui no Brasil, é um outro campeonato. É um choque cultural. Os jogadores são chatos aqui também. Chato. Exatamente. Os caras são muito chato. Cara, você vai no VAR, o árbitro ele recebe a orientação de uma revisão de lance, não tem aquela reclamação. Fica 300 caras em aqueles banco caras inteiro. em volta, sabe? O cara vai lá, vê o vídeo tranquilo, 30 segundos, vai lá, avisa pro estádio inteiro a decisão e vida que segue. Aqui os caras são chatos pra caramba. Só melhorar um pouquinho o inglês, né, Wilton? Porque o inglês do Wilton Pereira... Mas isso aí, mas dá pra cara, entender. É só matricular Dá pra entender. Uma escola ali, bom dia, quase que eu falei, hein? Bom dia, amigos do CBN Esportes, Rodrigo Pupo. Em primeiro lugar, bem-vindo de volta, Júlio Nascimento. Valeu, Rodrigão. A derrota da França ontem mostrou que não basta ser o favorito, é preciso confirmar esse favoritismo. O fato é que no primeiro teste eles falharam. Hoje vamos ver o que acontece entre a Argentina e a Inglaterra. E, cara... Se tivesse uma Copa do Mundo em pontos corridos, a França seria... Eu fiquei feliz, entre aspas, pela Copa do Olise, porque ele é um falastrão, cara. Eu era fã dele, mas ele começou a falar muito, jogar pouco, e aí eu peguei um pouco de ranço do Olise. Certo. E não jogou absolutamente nada na Copa do Mundo, foi um dos mais criticados, o Michael Olise. Aliás, você sabia que é uma regra, não sei se você sabia dessa, viu, Fábio Scheibe? O quê? Porque o Olise 2 vezes, porque câmera em Copa do Mundo pega tudo, né? O pessoal da França ia comemorar lá com os jogadores que estavam no banco de reservas, fora do campo. E aí o goleiro reserva, o Olise, ele empurrou o Olise e o Olise ficou dentro do campo. E aí ele só pediu uma água, comemorou lá. Se todos os jogadores de linha saem do campo para comemorar com os jogadores do banco, o time adversário pode dar o pontapé inicial e fazer o gol. Sério? Você sabia? Por isso que toda vez... Você confirmou essa informação? Confirmei. Até o jogo da final da Champions, os jogadores, tem que ficar pelo menos dentro de campo, porque senão é permitida a saída de bola. É mesmo? É verdade. Sabia dessa? Não. Vem comigo, Sabia não. sucesso. Acho que nunca aconteceu, né? Essa França está mais para Brasil de 2006 do que 82 ou Holanda 74. Não podemos dizer que essa Espanha atual campeã da Euro não era uma das favoritas, assim como em 2010 também. Renato Alves mandando aqui. Eu acho que 2010 era uma das favoritas. Acho que esse ano era uma das. No top 3 todo mundo tinha França, Espanha e alguma coisa, né? Geralmente Portugal, alguns até colocavam Argentina, enfim, Alemanha. Mas acho que a grande favorita, em consenso, era a França, né? Era uma unanimidade. Mas o que eu digo justamente não do jogo de ontem somente, né? A França ter perdido para a Espanha, mas durante a Copa encantou bastante. Todo mundo falava, nossa, quem vai parar essa França? Assim como foi o Brasil também de 82, também a gente não vivia isso, mas a gente sabe por história e tudo mais, assim como a Holanda de 74, que marcaram uma geração, e a França agora pode estar marcando uma geração também, com esses jogadores tão velozes, né? E habilidosos também, cara. Bom dia, CBN Esportes. Como gosto muito do Oasis, sou Inglaterra desde a barriga da minha mãe. Manda aqui o Wagner de Hortolândia. Eu não gosto muito não, mas hoje eu vou cantar inteira a música. O Oasis é uma banda que divide opiniões, mas eu não gosto por motivos clubísticos, porque Manchester ela City é uma banda que está ligada ao Manchester City.
lá na Inglaterra. Inclusive a torcida do Manchester, do City, cantava essa música também jogos, na Champions, quando foram campeões. Exato. Aí a seleção se apoderou Então, da música. estranho Mas acho que pra eles é mais de boa isso, né? A gente Aqui é no muito Brasil clubista, que a gente né? Não, se torcida A canta, eu não canto. Lá não, Exatamente. lá eles são mais parceiros, compartilham mais. Bom dia, Nascimento. Estou torcendo pra Inglaterra, mas acredito que não tem favorito. Manda aqui o Donizete Cândido. Valeu, Donizete. Concordo com você, amigo. Bom dia, Júlio. Você lembra que eu falei que a França não ganharia da Espanha? Que a final seria Argentina e Espanha, só falta a Argentina. Antônio Wilson mandando aqui. Antônio, passei 15 dias, cara, só bebendo Coca-Cola, velho, não lembro de nada. Vinícius, salve amigos, bom dia. Se fosse qualquer outro jogador brasileiro no lugar do Duel Mbappé, naquela bola que pegou com o goleiro fora da meta, estaria sendo escorraçado hoje por todo mundo. Mas como são gringos, todo mundo meio que releva. Nossa síndrome de vira-lata. Manda aqui o Vinícius. O Duel bateu mal mesmo, bateu no meio do goleiro ali. Bom dia, meu amigo. Você não acreditou em mim que a Espanha ia ganhar ontem, 2-0. Já sabia, vai ganhar a Copa do Mundo. Ademir, mas ontem eu não tava nem aqui pra acreditar. É verdade, ontem você falou que o Ademir, ele falou e você duvidou dele ontem. Duvidou dele. Ele tem razão. Louco, Ademir. Ó, e essa aqui não é uma regra, tá? Mas existe uma situação dentro de campo que os jogadores deixam pelo menos um ali pra não dar a saída de bola. Os árbitros não consideram como uma regra, mas os jogadores, eles recebem uma cartilha de que quando forem comemorar os gols, pelo menos um de linha tem que ficar dentro do campo. Mas não é uma regra, tá bom? Bom dia, Nascimento. Já decidiu o nome do herdeiro, Júlio? Manda aqui o Rafael Fernandes. Júlio Nascimento Júnior. A disputa lá é Henry ou Daniel. Aliás, Daniel está também no nome de Thierry Henry. Renato Augusto não pode? Renato Augusto não. Tá bom. Nem Cássio. Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Pra mim, o melhor árbitro da Copa é italiano, o Mariani, que hoje vai estar no VAR. Só não afirmo que a França é campeã, pois vi pra ver o Brasil perder em 82. O nosso ouvinte mandou essa mensagem, o Edson, na sexta-feira. E bateu ontem, né? Agora ele tá mencionando aqui. Por isso que eu falei. A França ontem me lembrou o Brasil de 2006. Manda aqui o Rodrigo Lima para fechar antes do repórter CBN. Bom dia, Inglaterra, o azarão dessa Copa vai levar o título. Manda aqui o Edson Antunes. O Dorival de Indaiatuba. Júlio, discordo da crítica do Olise. Foi campeão de assistência e organizador dos contra-ataques. Foi mal nesse comentário. Não, o Olise jogou mal ontem. Não jogou? Ontem jogou mal, mas falou a Copa inteira, né? Não achei o Olise protagonista, não. Eu discordo do Dorival. Acho que as estatísticas nem sempre mostram tudo. Por exemplo, no penúltimo jogo da França, o Dembélé foi o organizador do time. Isso. Né, acho que a primeira fase do Olise foi boa, inclusive no jogo da estreia da França, quando ele acha aquele passe que é uma característica. O Olise joga muito. Mas assim, eu acho que a Copa foi muito abaixo do que se esperava dele, Dorival. Mas respeito, tá tudo certo. Mas eu fiquei feliz, principalmente porque ontem ele não foi bem. Se o craque da Argentina estiver num bom dia, eles passam. O melhor deles joga de amarelo. Manda aqui o Henrique Prado no nosso WhatsApp. 11h32, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Repórter CBN. Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Um esquema de venda de créditos falsos de ICMS que pode ter causado um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos em São Paulo é alvo de uma operação. São cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em cidades paulistas e paranaenses. Segundo a Secretaria da Fazenda, mais de 700 empresas envolvidas na fraude já foram autuadas.
A economia com o aumento da quantidade de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% pode superar 223 milhões de dólares, de acordo com cálculos do setor. Com a iniciativa, o governo espera evitar a importação de pelo menos 450 milhões de litros de gasolina no período de vigência da medida, que é inicialmente de 180 dias. O Conselho Nacional de Política Energética atribui a decisão à instabilidade no mercado de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. O crescimento econômico da China desacelerou mais que o esperado no segundo trimestre. O desempenho foi afetado pela redução dos gastos dos governos locais e das famílias. O PIB chinês avançou 4,3% entre abril e junho. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março de 2026, o produto interno bruto do país teve alta de 5%. E o segundo finalista da Copa do Mundo será definido hoje. Inglaterra e Argentina entrarão em campo às 4h com transmissão da CBN a partir das 3h. O vencedor enfrentará a Espanha, que derrotou a França ontem por 2-0. A decisão está marcada para o domingo, em Nova Jersey. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso CBN Esportes. Cara, eu fiquei intrigado com esse negócio do Olísio, viu? Eu volto a dizer que eu não gostei da Copa dele, ó. Mas é uma opinião sua e a gente respeita. Espanha, ele foi muito mal, contra Marrocos ele não fez nada, Paraguai ele não fez nada. Aí foram 2 assistências contra a Suécia, Noruega ele não fez nada. É que a movimentação dele chamou atenção. França e Iraque deu assistências, né? Mas assim, eu acho que dele. perto do que ele fez no Bayern de Munique, foi uma Copa abaixo, né? No Bayern ele foi muito protagonista. O quarteto chamou muita atenção, né? Pra quem não acompanha futebol europeu com tão de perto assim, a Copa do Mundo da França realmente, com o Olise, o próprio Barcola, o Doué, o Mbappé. E o Dembélé ali chama atenção pela velocidade dos jogadores, pela criação. Mbappé, né? Olise, Dembélé, Barcola, Doué. Nossa, é muita peça, cara. Você pode Tchouaméni. Rabiot, né, Lupe? Rabiot foi bem na Copa, eu gostei dele. Aquele Cherki lá que eu achei... o Cherki... Ele é meio... É que ele tem um ritmo diferente, né? Ele é um cara mais lento, assim... Mas é uma baita seleção, bicho. Foi uma vitória muito Eu acho que ontem, o que pegou na França, Espanha. sabe qual foi? O pênalti, cara. O pênalti foi ridículo. O jogador da França dá um pontapé no cara dentro da área. Por que não jogou o Theo Hernandes? Não sei, jogou um dinheiro, né? Então, mas aí, porque se você pegar o segundo gol, o segundo gol da Espanha foi muito bem trabalhado, né? A jogada foi muito legal. Só que, tipo, era um gol mesmo de um time bem treinado e gol que decide jogo. Agora, quando você já tá perdendo por 1-0 num pênalti que foi ridículo, contra uma das melhores defesas, aí ficou fácil pra Espanha, né? E a França não criou nada, né, cara? O time de tanta criação nos outros jogos ali, ralava os adversários. Mas é porque a França tá acostumada a ela dominar o jogo, né? E a Espanha pegou a bola pra ela. É posse de bola total da Espanha. A Espanha controla o jogo, né? Exatamente. Ela controla o relógio, a posse de bola é muito grande. E aí você tem o tal do Yamal lá, cara, que... Aí você vê, né, a questão das estatísticas. O Yamal não teve... O gol foi anulado. Nossa, mas foi um golaço. Mas ele sofreu pênalti, né? Ele puxava a marcação e abria espaço para outros jogadores, pro Dani Olmo aparecer, o Yarzabal também. Os dois laterais são muito bons, o Porro e o Cucurella. Mas é um time muito ajeitado da Espanha. O Yamal, ele ainda não chegou no ápice. Tem 19 anos, cara. Não, mas eu digo assim... Fisicamente ele tá bem, né? Isso, fisicamente ele tá esgotado. Os caras, eles vieram de uma temporada muito forte. Sim. A Copa do Mundo emenda com o fim do calendário dos campeonatos europeus. Então, os caras já estão extenuados. Você vê o Haaland naquele jogo que virou tanta polêmica, né? Contra a França, inclusive, de poupar jogadores porque sabiam que dificilmente ganhariam da França. Aí houve uma enxurrada de críticas,
Mas é porque os caras falam, se a gente colocar o Haaland pra jogar, a gente pode perder ele pro restante da Copa por conta de uma lesão muscular. Mas tudo pode ser apagado, ninguém lembrar que da Copa abaixo de Yamal, se no domingo ele marcar o gol do título. Aí, esquece, aí é bola de ouro, né? E fora isso, que ele tem o irmãozinho dele mais figura do mundo, figuraça, cara. Não é Nossa, que moleque engraçado, velho. Bom dia, amigos. A França perdeu um jogo, mas é a melhor equipe do mundo ainda. Abraço, João Leonardo Spignolon, de Americana. Concordo com o João aqui. Pra mim, ainda a França é a 0-1 dos países. Copa do Mundo tem dessas, né? Às vezes, num jogo ruim, você acaba perdendo o campeonato. Bom dia, meus amigos. 2 semanas sem Maranhão. Meu estresse agradece. E a final da Copa será latina. Abraço, JP de Moraes, mandando aqui. Daqui a pouco quero entender o que aconteceu com o Pulgre aí nesses 15 dias aí, né? 4 jogos sem vencer. O Emerson Dias, se a Argentina perder hoje, vou preferir assistir a disputa do 3º lugar ao invés da final. É verdade, essa é a reedição da final de 2022. Se a Argentina perdeu, vai ser França e Argentina. Futebol disputa por 3º lugar, os caras não têm nem saber de defesa. Vai tudo por ataque, aí termina 25-25. É igual vôlei, né, Valmir? Vai ser uma boa chance do Mbappé marcar mais uns golzinhos aí pra contar na Copa do Mundo. E o Messi também. O Messi também. Messi marca 1 e Mbappé marca 1. Exato. Júlio, quem tem sido mais decisivo na Argentina, Messi ou árbitro? Manda aqui o Henrique Prado. Os caras mas a expulsão do Embolou foi justo, cara. Mas o combo, acho que o combo no geral, né? Aquele gol do Egito lá que foi sacanagem. Pelo amor de Deus, cara. Não. Tinha passado tanto tempo da jogada, né? Tem gente que torce pra Argentina ainda. 11h40, vamos com informações de futebol campineiro, meu caro Antônio Lupe. Começando pela Ponte Preta. Poucas situações mudaram, né, no nosso período de ausência, né, Lupe? Aliás, pelo contrário, as coisas pioraram. Pioraram. Né? Conseguiram piorar o que já estava difícil, né? 11 rodadas sem vencer, 6 derrotas seguidas. Pelo menos acabaram com aquele tal de podcast, né? Pelo menos por hora. Cara, eu ouvi aquele podcast lá. Nas férias eu ouvi um. Eu até me arrependo, porque eu defendi a ideia de que o presidente tem que falar, tem que ouvir o presidente. Acabaram não, o Elvis acabou, né? Naqueles primeiros episódios eu fui a favor, porque eu acho importante a figura do presidente falar algo. E me arrependo completamente, minha nossa. O que temos da Ponte hoje, Lupe? Não deu certo, né, Júlio? Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Bom, Júlio, vamos lá. O que acontece? A Ponte vai jogar contra o Goiás no sábado, 4 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, na penúltima rodada do fim do primeiro turno, né? Ou seja, a 17ª rodada, porque aí depois ela tem o duelo contra o Operário, se não me engano, e fecha o primeiro turno. A Ponte ela tem 8 pontos na tabela de classificação. 8 pontos em quase um turno inteiro. Eu fiz um levantamento das equipes que participaram da Série B desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos no ano de 2006 e apenas 4 times chegaram na 17ª rodada com 8 ou menos pontos. E o final, trágico para as 4 equipes, o rebaixamento. Em 2011, o Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, chegou na 17ª rodada com 4 pontos. E terminou em último lugar, rebaixado com 17 pontos. Em 2017, o Náutico, o Timbu, tinha 8 pontos, ou seja, a mesma pontuação da Ponte, última colocação, e foi rebaixado também no 20º lugar com 32 pontos. Teve uma campanha aqui teve uma retomada, mas não foi o suficiente. Em 2020, o Oeste, lembra do Oeste, que agora virou Osasco Sporting? E em 2020, ele fez 7 pontos na 17ª rodada, também ocupava o último lugar da competição e foi rebaixado com 29 pontos. E em 2024, o Guarani também tinha 8 pontos no fim da 17ª rodada e terminou a competição na última posição e rebaixado com 33 pontos. Ou seja, esse é o cenário das equipes que chegaram à 17ª rodada com 8 ou menos pontos. E o resultado foi igual para todas elas, o rebaixamento. Então a Ponte precisa de um fato inédito na história da Série B, na era dos pontos corridos, para escapar do rebaixamento para a 3ª divisão. Em meio a tudo isso, todos os problemas que o torcedor, infelizmente, já está cansado de saber. A falta de pagamento, a saída de atletas, o último foi o Diego Tavares. Então, assim, a Ponte, ela tá caminhando a passos largos, conforme estatísticas e tudo o que está acontecendo, para disputar mais uma Série C no ano que vem. Lembrando que ano passado a Ponte disputou a Série C, foi a campeã, mas a temporada 2026 tem sido um verdadeiro sufoco para o torcedor da Macaca. Jogadores estão saindo. Em um dos últimos podcasts, ou o Café com o Presidente,
ele anunciou várias contratações, vários jogadores que foram contratados. E aí o Elvis disse, os caras estão chegando, mas e nós que estamos aqui com um longo período sem receber? Detalhe, para registrar esses jogadores, a Ponte precisa quitar a Transferban, dívida no CNRD da CBF. Difícil a situação da Macaca. Hoje é dia 15, a janela abre dia 20, né? Confirma. 5 dias, né? 5 dias. Então tem 5 dias para resolver todos esses problemas que impedem o registro de novos jogadores para depois oficializar esses atletas que estão chegando. Alguns chegam com salários pagos das equipes que emprestaram esses atletas, porque a Ponte, infelizmente, no mercado já perdeu total credibilidade. E isso não somos nós que estamos falando. Os próprios jogadores, em entrevistas, o Elvis, o próprio Potker que foi embora, eles alegam isso. Esse negócio de credibilidade aí é um ponto sensível que você tocou. E olha como é a credibilidade da diretoria da Ponte. Teve a história do Roberto do Caxias, né? Verdade. Que lá deu uma Lateral entrevista, esquerdo, né? lateral esquerdo do Caxias, concedeu uma entrevista aos nossos colegas da Rádio Caxias, dizendo, não fui pra Ponte porque jogar de graça não dá. E aí claro, teve uma repercussão muito grande dessa aspa do Roberto, e aí a diretoria da Ponte pede para a assessoria de imprensa soltar uma nota dizendo que não teve negociação com o Roberto, que a imprensa fica noticiando qualquer coisa aí. Cara, a credibilidade da diretoria da Ponte é tão grande que a torcida escorraçou os caras. Pô, lógico que teve conversa, lógico que teve negociação. O próprio Roberto lá escreveu. Não falou do nada isso, né? O próprio Roberto escreveu nas redes sociais, beleza, tá certo. Gente, ninguém acredita em Luiz Torrano e Eberlin, ninguém. Ninguém acredita. Eu nunca vi um total descrédito. Eu nunca vi um clube divulgar uma nota pra falar que não tem interesse em jogador. Não, bizarro, cara. Assim, eu acho que é uma das situações mais bizarras que eu vivenciei no futebol campineiro, cara. O cara não levantaria uma tem porquê, ideia dessa, jogando a Série C lá no sul do país, jogando pelo Caxias, de repente falar da Ponte Preta. A imprensa foi atrás, teve sim a sondagem. Claro. Não teve o acerto por uma questão... E todo mundo sabe disso. E não importa a Ponte Preta falar, porque ninguém acredita, assim, não tem o que fazer. Eles construíram essa falta de credibilidade através da maneira como eles estão gerindo. E aqui um espaço editorial... A gestão do Luiz Torrano, ela caminha para ser a pior no espaço de um ano de toda a história do clube, porque a Ponte não pagou um mês em dia, porque ela sempre ela vai atrasando e paga um pouquinho, atrasando e paga um pouquinho. Então, desde janeiro, que o Torrano assumiu, não teve um mês saudável financeiramente, ela já caiu no Campeonato Paulista, ela muito dificilmente vai escapar de um segundo rebaixamento na temporada. Ela virou notícia nacional por conta de transfer ban, debandada de jogadores, entrevistas polêmicas. Não tem uma notícia positiva em 7 meses de gestão do Luiz Torrano. Não tem uma notícia positiva. Então, é a pior gestão da história da Ponte Preta. E o que mais me espanta é que o Conselho não fala absolutamente nada. Ou seja, ele é conivente. Porque ele não fala nada. Pior do que... Porque ele é a única ferramenta que o torcedor da arquibancada tem para mexer uma palha, nem que seja... E não tô falando aqui, eu não tenho o direito de pedir saída ou mudança, mas o torcedor tem esse direito, e ele quer. Só que o Conselho fica completamente inerte ao que tá acontecendo, Fábio Chaves. Exatamente, o Lupe trouxe esses dados aí sobre a Série B e tudo mais, né, do recorde negativo aí que a Ponte está batendo, da dificuldade em sair para um rebaixamento, e a questão para o torcedor que já está admitindo isso a ele mesmo, não é nem questão só do rebaixamento, mas é a honra da Ponte, né, nessas histórias, né, no futebol nacional também. A Ponte está pagando mico aí, pagando boleto em muitas questões. Essa do Roberto ficou chata demais, essa questão do Elvis também ter falado o que falou depois, não estou criticando o Elvis, muito pelo contrário, achei certo o Elvis jogar tudo para a torcida saber o que está acontecendo, para a imprensa saber o que está acontecendo, mas a Ponte está pagando boleto aí justamente por isso, né? Tá ficando feia cada situação, cada semana que passa, atraso de salários, atraso de pagamentos, funcionários, perda da nova CNRD lá que teve, né, também, primeiro time a ser excluído do fair play financeiro. Então, essa questão de honra, que acho que é mais importante para a Ponte Preta agora, essa questão de rebaixamento, infelizmente, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas a questão de honra, de respeito da instituição centenária da Ponte Preta no futebol nacional, né, Júlio? É uma pena, cara, e essa estatística aí, ou seja, a Ponte ela precisa de um feito inédito,
dentro dos pontos corridos da Tem 8 pontos, da né, em Série B. 17. Pra chegar a 43 são 36 pontos, 12 vitórias, né? 12 vezes 3, 36. Restando 21 jogos, ou seja, 63 pontos em disputa. 57% de aproveitamento. Hoje, quem tem 57% de aproveitamento é um Novo Horizontino, um quarto, quinto colocado? 57% de aproveitamento. 57 ou 58. Então é uma campanha de G4 que ela precisa. E aí ela vai conseguir essa campanha. 56% de aproveitamento, o quinto colocado, Juventude, então, tem. Espero que consiga, espero que esses reforços aí de um mercado alternativo, que é a realidade dela, não tem o que fazer. O que é possível fazer é com o mercado alternativo. Espero que encaixe e o time consiga uma arrancada nunca antes vista dentro da Série B. Mas dizer que o torcedor, que a imprensa confia que isso vai acontecer, não dá pra dizer, né? E pior do que a Ponte é o América, né, cara? Eu não vejo notícias, eu não sei o que notícias de bastidores. América, assim, né? Ao que consta, a América tem um pouco mais de estabilidade. O América é uma bastidor. SAF, né? O América é uma SAF, é um time que brigou... Ou seja, a SAF não é a solução de tudo. Mas isso é uma tese que eu bato aqui há muito tempo. Todo mundo fala assim, a saída da Ponte Preta é a venda para uma SAF. Não sei, não sei mesmo. Porque assim, a gente pega o América SAF, aí você vai o Avaí, que também tá com problemas financeiros, está querendo se transformar em SAF. Os caras estão achando que SAF é tipo o gênio da lâmpada, que você esfrega assim, sai o gênio, você faz um pedido e tudo melhora. E o cara já distribuindo dinheiro. Não é assim, o cara que ele... Ao transformar um clube em SAF, o clube já é uma empresa, né? Aí ao transformar em SAF, você dá a possibilidade de alguém comprar. E qual investidor vai colocar dinheiro para perder dinheiro no negócio? Ninguém. Você vê o Vasco da Gama, olha a situação que tá. O próprio Botafogo, olha a situação que tá. Mas a gente comprador, né? Mas o Botafogo foi campeão da Libertadores. Ué, essa diretoria aí fala aos 4 cantos que conquistou títulos importantes, como da Série A2 do Campeonato Paulista e da Série C. Mas para ser campeão da Série A2 e para ser campeão da Série C, passou por um momento ruim, um rebaixamento. E aí fica com o torcedor, o que é melhor? Você ter uma administração saudável, um time competitivo, uma diretoria transparente, com profissionais envolvidos no processo, ou cair para ser campeão de 3ª divisão e comemorar para depois subir e passar vergonha igual tá sendo esse ano? Aí é difícil, né? 11h51, daqui a pouco a gente fala do Guarani, que enfrenta a Inter de Limeira no dia 27. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações de vôlei masculino. Começou mais uma rodada hoje, hein? A Itália perdeu pro Japão, 3-2. Japão ganhou da Itália, hein? Que fase da Itália. Quem tá em quadra neste momento é a Eslovênia. Na verdade, já acabou esse jogo, hein? Eslovênia 3-1 pra cima da Alemanha. Quem joga agora é a Ucrânia e o Irã. Rapaz, pesado, hein? 22-16 pra Ucrânia. E o Brasil joga hoje, às 6 da noite, contra a França. Economia e frescor te esperam no Hortifruti do Iga Atacado. Aproveite ofertas especiais com qualidade e preço baixo. Confira. Cebola nacional R$ 6,49 o quilo. Laranja pera R$ 2,89 o quilo. Uva Vitória bandeja 500 gramas R$ 6,39. Corra para o Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 15 de julho ou enquanto durarem os estoques.
Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. 11h55, estamos de volta agora para falar do Guarani, que não vence há 4 jogos, né? Momento de alerta aí do Guarani, que tem 2 semanas aí para trabalhar, Lupe, até o jogo contra a Inter de Limeira, do professor Matheus Costa, hein? O líder da Série C do Campeonato Brasileiro. O Matheus Costa, que concedeu uma entrevista aqui, tava com medo, né, de perder alguns atletas, mas tá reforçando, né, Felipe Azevedo, tá de olho no mercado aí a Inter de Limeira, que é o próximo adversário do Guarani pela Série C do Brasileiro, não nesse final de semana, né, porque tem a final da Copa do Mundo. Acho que os caras foram legais na questão da tabela da Série C, então não tem rodado nesse final de semana. E o duelo entre Inter de Limeira e Guarani só na próxima segunda-feira, dia 27. O Guarani que deve contar aí com o Everton Brito, né? Jogador que passou aqui pelo futebol de Campinas, jogou na Ponte Preta, ele que foi envolvido aí em uma negociação com o América Mineiro. E tem um outro jogador, né, que o Guarani mantém as negociações, ainda não oficiou, mas a informação é que já está treinando, o Matheus Guilherme, que foi atleta do Hélio Cizenando no Capivariano. O Guarani que também tem dificuldades para deixar a casa em ordem financeiramente, atrasa ali um pouquinho, mas o próprio presidente do clube, o Rômulo Amaro, afirmou que essa dificuldade foi passada aos atletas e eles estão, mesmo que atrasando alguns dias, colocando a casa em ordem. Tem algumas pendências, mas isso... A expectativa é que elas sejam regularizadas em breve. O Guarani também tem aí uma certa pressão, aquela pressão inicial no trabalho em cima do técnico Hélio Cizenando novamente após essa sequência negativa. Quem sabe nesse período longo até o próximo jogo o treinador consiga recuperar os atletas fisicamente, principalmente atletas que estão no departamento médico e fazem falta no time titular do Guarani, principalmente o meia João Paulo e também o zagueiro Jonathan Costa. A expectativa, segundo o próprio técnico Hélio Cizenando, é pelo retorno dos 2 atletas para o jogo contra o Leão de Limeira. E Júlio, se você pegar a tabela da Série C, você vai se assustar. Ontem nós fizemos esse exercício aqui e como você não estava aqui no programa ontem, a Inter de Limeira, ela lidera a competição com 25 pontos, hein? 25 pontos. O Guarani é o 5º colocado com 23. Bolou tudo. 2 pontos a menos. E se a gente descer um pouquinho esse elevador e parar na 8ª colocação, a Ferroviária tem 22. Então hoje a Ferroviária, que é o último time dentro do G8, ela tem apenas 3 pontos a menos que a Inter de Limeira, que lidera. Ou seja, tá aberto. O G8 não tá fechado aí, faltando poucos jogos para terminar a primeira fase. E agora o campeonato muda com a abertura da janela. Vários times vão se reforçar, vários times vão contratar. Então aquela folga que o Guarani tinha até na liderança aí dentro do G8 já não tem mais e vira um ponto de preocupação. Quem tá mal pra caramba é Ituano, né? Ituano também despencou na tabela. Despencou totalmente. Mas eu lembro que a vantagem do Guarani quando líder pro 9º colocado era de 6 pontos. 6 pontos. Hoje é de 2, né? Então, mais do que... Acho que assim, a questão da liderança, a gente já falou isso aqui. Importante ter um G4 ali, porque quando você termina no G4, você joga mais partidas no quadrangular em casa, partidas decisivas. O importante é classificar. Só que acho que
é mais preocupante você ver essa diferença para o nono colocado diminuir do que propriamente a liderança. Então é um momento de reflexão e de reorganização, né, Fábio? Mais que isso, confiança da equipe, né? A gente imaginava até as últimas rodadas aí servindo como teste para o quadrangular final. O Guarani agora se coloca numa posição que não garante a classificação. E mais que isso, né? Vai ter que brigar justamente para alcançar essas primeiras colocações aí, para ter a vantagem de jogar os jogos decisivos no Brinco de Ouro da Princesa no quadrangular final. E a torcida fica preocupada assim, porque o time despencou justamente, não só na tabela nem tanto, né? Mas de rendimento, né? Desde aquele jogo contra o Figueirense também, acabou empatando com o jogador a menos. Mas agora esse empate com o Floresta e essa derrota que aconteceu pro Paysandu de virada, a torcida fica com o pé atrás nesses 15 dias aí. Ou muita coisa muda, ou senão a pressão vai começar a aumentar no Brinco de Ouro. E tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Que nesses 2 jogos em que o Guarani tropeçou, tanto contra o Floresta quanto o Paysandu, erro de arbitragem. Teve erros graves de arbitragem. Um pênalti não marcado contra o Floresta e um gol que foi validado. Ridículo. Por que eu gosto de falar muito disso? Porque isso não vai mudar. O Guarani não vai recuperar os pontos na justiça por conta desses erros de arbitragem. Mas isso liga ao alerta para que a diretoria tenha um contato um pouco mais intenso. Eu sei que esse contato já existe, mas lá na CBF. Porque, por exemplo, os caras estão investindo. Não é um time barato. O Guarani ano passado já sofreu um trauma gigante do não acesso, principalmente com as derrotas para a Ponte e pelo tudo que passou na primeira fase. Então é bom ter um pouquinho mais de contato com a galera lá da CBF. Bastidor forte. Chegar lá e falar assim, ó, eu tô pagando caro para subir, olha o que vocês estão fazendo comigo. É claro que a arbitragem no Brasil não vai resolver trocando o árbitro, porque esses erros a gente vê em Série A nem tanto, em Série B por conta do VAR. Mas a Série C, ela já passou da hora de ter o árbitro de vídeo para não acontecer erros como esse e que podem custar uma classificação para um time de investimento pesado como é o do Guarani. Mas é só bom lembrar disso porque claro, eu acho que essa sequência negativa, principalmente nesses 2 jogos, claro que o Guarani não jogou muita bola, principalmente no segundo tempo, mas a gente não pode esquecer, porque e aí isso é um erro do futebol brasileiro, a questão da arbitragem. Palpite, Inglaterra e Argentina, Fábio Chaves. Pênaltis, Inglaterra passa nos pênaltis. A Inglaterra vence por 3-2. 1-1 nos pênaltis. Ué, você não falou que era 3-2? Você falou 3-2 de gol aí, você falou que ia ter gol pra caralho. 3-2. Exatamente. O Harry Kane ia fazer roubou, 6 cara, gols. no palpite, queria fazer diferente. Qual que você falou? Não, mas eu vou de 3-2 pra Não, Inglaterra. mas esse foi o meu. Se foi o seu? Tá prestando atenção no programa, bicho? 4-3 pra Inglaterra, então. Ô, louco, né? Quanto? 4-3 pra Inglaterra. Eu sou ruim de palpite, não vou acertar. Também, Não, cara, o bolão. Aqui pra empresa já parei. Pelo amor de Deus. Não, eu tô no top 50, não sei como. Mas tá bom. Valeu, gente. Um abraço a todos. 4 horas então, Copa do Mundo. Amanhã a gente volta às 11 horas. Um abraço. Valeu!